Essa é uma palestra complexa. Eu a faço na universidade, para turmas de universitários, obviamente. Eu procurei enxugar, eu trabalhei nela uns 3, 4 dias, para tentar transformar ela em algo que não precise ir muito fundo. Mas, de qualquer forma, a pergunta por si só já é complicada, né? Do que é feito o mundo? Né? Qual é a realidade do universo? O que eu chamo de realidade? Né? De que as coisas são feitas? E é mais ou menos isso que nós vamos elencar ao longo da história do conhecimento humano, da filosofia, das primeiras ideias e até o que se sabe hoje, é o estado de arte do conhecimento hoje. Então, é uma espécie de uma viagem que nós vamos fazer. Eu espero que prestem bastante atenção, porque é possível compreender. Tá? Muitas coisas que vou colocar, como as situações atômicas, subatômicas, mirem nas figurinhas. Não tentem enquadrar de uma outra forma. As figurinhas são autoexplicativas e as pessoas acabam compreendendo do que se trata. Muito bem. O que nós vamos falar aqui é tudo que existe fisicamente. Né? Eu vou até reler esse texto porque ele é interessante. À esquerda, vocês estão vendo, uma noção grega do cosmos, que era uma noção mítica, mística, sobrenatural. Haviam deuses, né? Os deuses comandavam tudo, do trovão à chuva, tudo era deuses, né? E não é esse tipo de versão que nós vamos falar hoje sobre o universo. Não vamos tocar em assuntos sobrenaturais, místicos ou religiosos. É uma outra seara, um outro lugar onde se tenta explicar o universo, por exemplo, o universo bíblico, né? Era um nada absoluto e nos 7 dias Deus criou tudo. Claro, esse é um universo fantástico, é um universo sobrenatural, é um universo que acomoda o lado emocional das pessoas. A ciência não. A ciência trabalha com a emoção retida, né? Então a ciência trabalha com o universo, é tudo que existe fisicamente. A soma do espaço, do tempo e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias, os componentes do espaço intergaláctico. O termo universo pode ser usado em sentidos contextuais ligeiramente diferentes, denotando conceitos como o cosmo, o mundo, a natureza. O universo observável tem um raio cerca de 46 bilhões de anos-luz. Mas como? Ele não tem só 13 bilhões de anos-luz de existência? Sim, mas ele tem 13 para tudo que é lado. E dependendo da geometria que se calcula, nós já vamos ver em seguida, o raio máximo observável que nós conseguimos enxergar é 46 bilhões de anos-luz. Né? A observação científica do universo levou a inferências de suas fases anteriores. Essas observações sugerem que o universo é governado pelas mesmas leis físicas constantes durante a maior parte de sua extensão e história. Tem alguns pontos que nós vamos mostrar que as leis físicas não funcionaram da maneira como funcionam hoje. A teoria do Big Bang é o modelo cosmológico que nós vamos seguir. Ele descreve como o universo evoluiu desde os primeiros 10 a menos 44 segundos. Se você pegar as equações relativísticas ou as equações da mecânica clássica, e já que o universo está expandindo, ele um dia teve um ponto só. Se você voltar ao filme, ele vai chegar nesse ponto. O ponto onde as equações e a física fornecem a primeira possibilidade de existência é nos primeiros 10 a menos 44 segundos, chamado tempo de Planck. O que significa 10 a menos 44? Lembrem das aulas que a gente teve, acho que ainda esse semestre foi possível a gente mostrar isso para você. 10 a menos 44 segundos é 1 dividido por 10 com 44 zeros, um 1 com 44 zeros atrás. Então, 1 dividido por... Eu nem sei que não tem nome para esse número. É o tempo de Planck. É um tempo tão ínfimo, mas um pouquinho para lá desse tempo, as nossas equações não funcionam. É o Big Bang. Né? Observações de supernova têm mostrado que o universo está
expandindo a uma velocidade acelerada. Ele se expandiu a uma velocidade módica, mas de uns tempos para cá, quando a gente diz de uns tempos para cá, é de poucos, 1,5 bilhão de anos para cá, ele tem se acelerado. Tá? Não é assim ontem. Tá? Essa aceleração já vem de algum tempo. Muito bem. Então, nós temos aqui o Big Bang, é que isso em branco são até os 10 a menos 44 segundos, porque não se chama de flutuação quântica e inflação, e aí 375 mil anos aparecem a luz desacopla, né, das 4 forças fundamentais, vem o fóton desacopla, vem uma era em que não existem estrelas, e as primeiras estrelas, aproximadamente 400 milhões de anos após o Big Bang. Aí ele vem acelerando, 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 mas quando chega aqui, ó, a um certo ponto, ele começa a acelerar a aceleração. Ele começa, do zero, ele expande violentamente até esse tamanho, aí ele vem subindo, 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 subindo. Quando chega aqui a 1,5 bilhão de anos passados, ele começa a acelerar essa expansão, começa a ficar cada vez maior. A questão dos 46 bilhões de anos de observável, que eu mostrei para vocês e que parece não muito lógico, função da geometria, que se calcula isso. Por quê? Por exemplo, a quantidade de matéria que se obtém somando todas as luzes visíveis do universo, em função da massa, e como nós já falamos de estrelas, a gente sabe que luz, magnitude, etc., tem a ver com o tamanho da estrela, né? O brilho e a distância, aquela questão da paralaxe e tudo mais, que a gente calculou. Isso significa o seguinte, que se eu tiver uma densidade, quer dizer, uma quantidade de matéria por unidade de volume, que seja maior do que 1, o universo é fechado. Ou seja, isso aqui vai expandir e depois vai fechar. Porque a matéria vai vencer a gravidade. A matéria vai vencer a expansão. Então, eu tenho uma densidade crítica maior que 1. E todos os cálculos aqui dentro terão que ser feitos segundo uma esfera. Reparem no triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo e uma esfera não é 180 graus, é maior que 180. Uma outra possibilidade, se ela for menor do que 1, a densidade for menor do que é necessária para que ele expanda violentamente eternamente, ele vai ter um formato de célula hiperbólico. E reparem, um triângulo, numa superfície hiperbólica, a soma dos ângulos é menor que 180. E se for exatamente igual a 1, se for menor que 1, se for exatamente igual a 1, ele é plano. E a soma dos ângulos é 180. O universo é euclidiano. O que acontece é que atualmente nós temos prova de que esse aqui não é de jeito nenhum, mas esses dois funcionam bem. A geometria para as coisas muito distantes funciona bem aqui, e a geometria para as coisas próximas funciona bem aqui. Então, essa matemática é que vai nos fornecer todas as características do universo. Então, eu tenho que optar por duas. Parece que para os fenômenos próximos a gente usa uma e para os fenômenos distantes usa outra. É isso que tem sido feito. Bom, e o que é feito o mundo, afinal de contas? Já vimos que tem estrelas, galáxias, etc., 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 que tem uma geometria para calcular, né? Usar as equações de uma esfera, ou de uma hipérbole, ou de um plano. Mas de que é feito, por exemplo, a minha carne, um pedaço de pão, a água? De que é feito isso? Essa história começa no século V antes da Era Comum, lá no ano de 450, quando Leucipo, que saiu de Mileto e foi morar em Abdera junto com Demócrito, que era um outro filósofo, e eles propuseram, num livro chamado A Grande Cosmologia, que a matéria era feita de pequenas partes, uma última parte indivisível, tão pequena que era. O Demócrito de Abdera achava que o universo era um espaço vazio ilimitado, mas incontáveis átomos. Átomos é a palavra que significa sem tomo é parte. Então, átomo, sem última parte. Do mesmo modo que, combinando as letras do alfabeto de maneiras diferentes,
É possível obter comédias ou tragédias, histórias ridículas e poemas épicos. Combinando os atos elementares, se obtém o mundo em sua variedade. Ou seja, o Leucipo e Demócrito, nessa obra, Pequena Cosmologia, tiveram a modéstia de dizer que tratava de todas as coisas, mas as coisas que eles conheciam eram poucas. Né? Eles afirmam, né, que existe o átomo, que existe a menor parte da matéria, uma partículazinha, e que cada coisa é feita de um átomo. O ideal ético de Demócrito, muito interessante, era um humanista, racionalista, naturalista. Ele pregava moderação e equilíbrio, confiança na razão e distância das paixões. Na verdade, nessa época não existiam cientistas, mas sim filósofos naturais. Pessoas que pensavam a natureza e que pensavam como as coisas eram feitas e como os homens deveriam se relacionar, e etc, etc. Então, Leucipo e Demócrito, desde o século V antes da Era Comum, quer dizer, 450 antes de Cristo, propuseram essa ideia sem jamais ter visto alguma coisa, mas eles ficaram pensando, se eu começar a dividir algo, né, eu vou dividir até um ponto em que dali para frente não dá mais para dividir, esse é o átomo. Só que, no caminho deles, vai aparecer alguém que vai estraçalhar com isso. Esse Richard Feynman, um grande físico, nós vamos falar adiante ainda mais uma vez sobre ele. Ele morou no Brasil, ele morou um ano no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele foi professor de física lá, durante um ano mais ou menos, gostou muito de morar no Brasil. Ele tocava atabaque nos bares de Copacabana à noite, ele era visto tocando atabaque. E um dos físicos que proporcionou todo o conhecimento que nós temos do universo é Robert Feynman. É uma pessoa interessantíssima. A biografia dele, né? Foi ele quem descobriu por que o ônibus espacial explodiu. Se alguém viu o filme sobre isso, esses tempos passou no telecine, ele que descobriu, disse, olha, a borrachinha, quando está gelada, ela não isola bem, e por ali escapou o gás e por ali explodiu o ônibus espacial. E quando alguém perguntou para ele se necessário fosse transmitir em apenas uma frase o conhecimento científico para as próximas gerações, o que você diria com o menor número de palavras? A resposta dele é ótima, né? Creio que a hipótese que todas as coisas são feitas de átomos. Ele estava coberto de razão. Ou seja, as coisas são feitas de pequenas partículas. Mas, eu pego uma coisa, começo a dividir em dois pedaços e vou dividindo infinitamente. Vou dividindo, até chegar a pontos sem extensão. É impossível constituir o objeto, pois agregar pontos sem extensão resulta em um novo ponto sem extensão. Quer dizer, eu vou dividindo tanto que até no fim some a coisa. Aí como é que eu vou juntar esses dois que sumiram? Já que sumiram, não tem como juntar, né? E o Demócrito disse, a matéria não é um contínuo, e sim constituída por um número finito de pedaços indivisíveis. Não existe um infinito, ou seja, não existe como definir infinitamente. Vai chegar um ponto que não divide mais. Não consigo chegar em pontos sem extensão. Pensem bem, não tem como dividir algo até ele sumir, né? Sempre tem um pedacinho, esse último pedacinho é o átomo. O Demócrito viu isso claramente. Mas esses dois camaradas famosos, Platão e Aristóteles, né, não gostaram dessa ideia. Não gostaram. O Platão porque achava que tudo era representação e nada realidade, então para ele não precisava trabalhar a realidade, que a realidade não existia, só existe a interpretação da realidade. É a história da sombra na caverna, né, que tem uma lógica profunda, tem uma coerência profunda, mas fisicamente não funciona bem assim, né? Aristóteles, que era cético quanto às ideias de Demócrito e de Leucipo. E como eles foram vencedores na filosofia, né, Leucipo e Demócrito foram absolutamente esquecidos. Jamais alguém voltou a falar nisso. Creiam-me, até o século XIX, até 1800, final do século XIX, o átomo era nem se cogitava que as coisas eram feitas de átomos. Quando Mendeleev e Rutherford, Thomson, Bohr e outros pegaram para estudar isso, nós vamos ver ainda hoje, é que voltou a ideia do átomo. Né?
Então, o universo de Aristóteles era o seguinte: Terra no centro, o espaço infinito para tudo que é lado, e todas as coisas eram feitas de terra, ar, água, fogo e éter, que permeava o lugar dos planetas. Assim é aqui. Na Idade Média, eu adoro essa figurinha, eu acho genial isso aqui, né? A história de que a Terra tinha o hemisfério da água e o hemisfério da terra, e tinha aqui o inferno, o purgatório, os planetas, aqui onde morava Deus, aí as pessoas, quando morriam, vinham para cá. Aqui era feito o julgamento, se tivesse tudo bem, ele vinha para cá, para o paraíso, que era por aqui assim. Se ele tivesse que pagar alguma coisa, ou ele ficava aqui um tempão, ou eles empurravam ele no buraco abaixo até chegar no inferno. Né? A concepção do século XV e o infinito está aqui, né? Com a Terra no centro. Quer dizer, era uma ideia, é uma premissa, é uma ideia pseudocientífica. É uma primeira ideia em que não invoca, aqui a ideia de Aristóteles não invoca deuses. Ela diz que o universo infinito é o universo de Deus, mas ela não carece de uma criação, ela não carece de um Deus presente. Ela é uma ideia pseudocientífica porque está baseada em questões erradas. As coisas não são feitas de terra, água, ar e fogo. Né? Nós sabemos muito bem que não. Então, nessa época, a realidade do universo de Aristóteles, que vai de 200 antes da Era Comum até 1600, até o século XVII, né? Século III antes da Era Comum até o século XVII, é muita coisa, né? Praticamente 2.000 anos, 1.800 anos, 1.900 anos, por aí. E o universo é feito de espaço, quando a gente caminha nele, com 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Tempo, que é o passar do tempo, que todo mundo sabe. Só olhar o relógio, sabe que o tempo está passando, né? E todas as coisas eram composições de terra, ar, água, fogo, e tinha o éter ainda para equilibrar os planetas nas suas órbitas, para segurá-los nas suas órbitas, etc., etc., para poder transmitir a luz, etc., etc., etc. Então, esse era o universo real do tempo de Aristóteles. Quando eu digo tempo de Aristóteles, ele vai de 200 antes da Era Comum até 1600. Né? É um universo mecanicista, quer dizer, ele é mecânico, tudo gira conforme a perfeição, tudo agregadinho, tudo arrumadinho, né? Infinito, ele não tem começo nem fim. Alguma dúvida sobre isso? Até agora não teve nenhuma pergunta aqui. Então tá Fácil aí. de entender. Oi? Tá bem, bem fácil de entender. Né? Tá tudo Então, tranquilo. Vamos nessa. essa primeira ideia de universo, a ideia grega, né, de Aristóteles, ela dura até Galileu, ela dura até Nicolau Copérnico, ela dura até Isaac Newton. Né? Quer dizer, durante a maior parte do tempo da civilização humana, ou da civilização moderna humana, nós pensamos aristotelicamente. Só fazem 400 anos que nós pensamos um pouco diferente e que vamos retomar Leucipo e Demócrito. Ele vai ser retomado nessa nova busca científica, né? Quando a filosofia natural vai se separar da filosofia e vai dizer, opa, não, vamos estudar a natureza. Você vai estudar as plantas, você vai estudar os bichos, você vai estudar a matemática, você vai estudar os ventos, você vai estudar o calor. Ou seja, a coisa só se separa no século XIX. Começa a separar no século XVII. Como? Quando Galileu Galilei, ao melhorar um óculo que ele comprou de um holandês, faz aumentar 30 vezes e consegue enxergar a Lua e mostrar que. Né, essa história toda que nós já sabemos. O que é interessante é as 3 leis de Galileu que inauguram o pensamento científico, inauguram a física. Né? Ele pegou uma tábua e fez um rasgo na tábua com 2 dedos, eram 2 dedos mesmo, tá? Eles usavam essas medidas. A tábua tinha 3 dedos de largura, né? Meio cúbito, o cúbito é essa parte aqui, ó, do, do braço, né? Esse aqui é o cúbito. 2 cúbitos dão mais ou menos 6 metros, um cúbito tem, o dele tinha meio metro, né?
E essa altura aqui que ele levantava essa tábua era variável, ele podia levantar bastante, levantar pouco, se dependia, ele lutava o calço aqui que ele queria. E ele soltava aqui as bolinhas e media através de um relógio d'água, né, quanto tempo levava para chegar aqui e tal. A primeira coisa que ele descobriu é que a velocidade com que ela chegava aqui embaixo, mais rápido ou mais lento, dependia só da altura. Quanto mais altura ele colocava, mais rápido ela chegava aqui. Ó, essa lei aqui, ó, V02 mais 2G, delta H, a primeira lei, não foi o Galileu quem escreveu isso aqui. Isso aqui foi o Torricelli, um cara um século depois, que pegou esses experimentos que ele fez com diferentes bolinhas, diferentes materiais, diferentes tamanhos de bolinha. Ele fez uma série de variáveis e anotava os resultados. Para a altura tal, a velocidade deu tanto. Para ali, tarará, ele contava tempo, espaço, fácil. Né? Mas a segunda lei, a velocidade depende da velocidade inicial e da aceleração da gravidade durante um certo tempo, na verdade, é uma corruptela dessa aqui, e a terceira lei é calcular esse H, essa altura, né, em função da altura inicial e do tempo e da aceleração da gravidade. Isso só aparece bem depois. Não pense que foi Galileu quem de manhã acordou e escreveu lá V igual a V0 mais GT. Isso não é bobagem. O que ele fez foi isso aqui. Né? O que ele faz de importante é que ele inicia a ciência moderna, porque ele proporciona a instrumentação científica. Não, nós vamos fazer experimentos para ver como as coisas acontecem. Não era como Aristóteles. Aristóteles olhou por um dia para a fumaça da fogueira e disse: a fumaça é ar, porque sobe e vai se encontrar com ar. Jogou uma pedra para cima, a pedra caiu porque cansou e porque pedra é terra, terra procura terra. Quer dizer, ele não fez experiência nenhuma, ele olhou as coisas e deduziu, né? Só de olhar. Obviamente que isso não é ciência. Ciência é isso aqui. Quando se trabalha com experimentos, você, não, vamos ver como é que funciona. Vamos ver por que a velocidade varia, né? Porque se uma pedra de 2 quilos, ao cair de uma altura de 10 metros, vai chegar com uma velocidade maior que uma pedra de 5 quilos? Ele fez experiência e mostrou, não depende do peso, depende só da altura, as duas vão cair simultaneamente. Quando o homem desembarcou na Lua, em 69, um dos experimentos que fez, ele levou um martelo e uma pena, e como na Lua não tem a resistência do ar, não tem a atmosfera para segurar a pena quando cai e não segurar o martelo, ao soltar os dois objetos, eles caíram ao mesmo tempo que chegaram no chão da Lua. Lá não tem resistência do ar, então eles caem com a mesma velocidade. Foi a prova final da, da coerência das leis de Galileu, mesmo porque funcionaram até para levar o homem à Lua. Né? Então, Copérnico. Perdão. Johannes Kepler, Isaac Newton, já no século 17, 18, né? Já, Copérnico ainda no 16, mas Kepler e Newton já no 17 e 18. Né? O que é? O Newton disse: olha, as coisas são feitas de partículas. Ele não chamou de átomos, partículas, pequenas partes, a parte menor de uma matéria. A madeira tem uma partícula, o ferro tem outra partícula, cada um tem uma partícula, mas não eram átomos. Ele não pensou no conceito de átomo, ele pensou num pedaço pequeno de coisa. Então, o mundo é feito de espaço e tempo, que quando você aplica força em uma partícula, ela sai de um lugar e vai para o outro. Isso leva tempo. Então, nesse momento, no século XVII, 17 e 18, nessa época, 1600 e 1700, por aí, o universo tem espaço, tem tempo e tem partículas. A realidade de Newton é diferente da primeira realidade, né, que tinha espaço, tempo e as coisas feitas de ar, água, terra e fogo, e éter. Né? Ele elimina esse ar, água, terra e fogo, essa bobagem, as coisas são feitas de pequenos pedaços.
Mas sem o conceito do Demócrito de coisas indivisíveis, não, partículas, pequenas partes da matéria. Isso o Newton achou que funcionava assim. O universo, então, era espaço, tempo e partículas. As partículas compunham as estrelas, os planetas, os satélites, etc, 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 etc. Então, e isso tudo ocorria no espaço-tempo. Mas o universo aqui ainda é bastante mecanicista. O Isaac Newton é quem inventa a mecânica clássica, né? Então, as entidades eram absolutas e iguais em qualquer ponto do universo. O universo é mecanicista eterno e perene. Ou seja, nós vamos descobrir daqui a pouco que o nosso amigo Albert Einstein vai chegar e dizer, olha, nada disso. O espaço e o tempo dependem da velocidade do cidadão. Se estiver correndo muito, o espaço e o tempo encurtam. Portanto, não existe espaço e tempo igual. Espaço e tempo é uma coisa para a luz, espaço e tempo é uma coisa para o resto, para as outras partículas. E a luz é o quê? Então, essas minhocas que vão aparecer mais tarde, no século XIX, aqui, por enquanto, ainda não. Então, qual foi o grande progresso? Eu tinha espaço, tempo, terra, água, ar, fogo e éter, e agora eu tenho espaço, tempo e joga fora tudo aquilo e fica só com as partículas. Mas é um universo mecânico ainda. Tudo funcionando direitinho. Newton queria que tudo funcionasse de acordo com o relógio. Era o que ele achava. Né? Eterno e perene. Ou seja, não... Professor, Oi? tem uma pergunta do que é partículas e também gostaria de saber que tipo de partículas. Nós vamos chegar nas partículas mais à frente, tá? Eles, nessa época, não sabiam o que é partículas, porque eu não vou responder o que eram partículas. Eles achavam que eram pequenos pedaços. Só isso. Era um pequeno pedaço de ferro, um pequeno pedaço de madeira, e a madeira era feita de pequenos pedaços de madeira. Eles não achavam que existissem átomos, né? Que uma madeira pode ter vários tipos de átomos, né? Que o ferro tem diferentes tipos de átomos lá dentro, né? Não tem só átomos de ferro, tem de carbono, tem uma série de coisas. Mas nessa época de Newton, eles não sabiam isso. Eles não tinham laboratórios químicos para saber. Então, partículas eram pequenas partes, parte pequena, partículas. Por enquanto, não há mais uma explicação para a partícula. Não é átomo. É um pequeno pedaço de alguma coisa. Partículazinha de pão, né? Um farelinho de pão. Isso era uma partícula para eles. As coisas eram feitas de pequenos pedaços. Juntava pequenos pedaços e dava um grande pedaço. Então, nós estamos numa época em que as coisas são feitas de pequenos pedaços que estão juntos e existem no espaço-tempo, né? Existem no espaço. Essas pequenas partículas estão sujeitas a forças, saem de um lugar para o outro, opa, aparece o tempo. Então, o correr do espaço, o correr das partículas no espaço é o tempo. Obviamente que isso era uma realidade que bastava para as pessoas na época, porque eles não viajavam de avião, eles não tinham GPS, eles não ligavam televisão à distância, não fazia nada disso. Então, para aquele tempo, para essa época do século XVII, XVIII, saber que existe no espaço, saber que o tempo passa e que as coisas são feitas de pequenas coisas, é suficiente. Né? Entendido o conceito de partícula dessa época? Estou aguardando a resposta. Se ficou Sim, claro isso. professor. Tudo Ficou certo? claro? Sim, ficou claro. Então, não pense em átomos ainda, pense em pequenos pedaços. Tá certo. Até que no século XVIII e XIX vão surgir esses dois cidadãos importantíssimos, né? Os cabelos eram bem trabalhados na época, né? Eram bem arrumadinhos. Né? O Michael Faraday, que é o primeiro que trabalha com eletricidade, em 1791 até 1867, quando ele morreu, né? Morreu novo, né? Olha, eu estou dizendo isso por causa própria, né? E o James Clerk Maxwell, que morreu cedo, né? Ele viveu pouco tempo, né? Não viveu o suficiente para botar para fora todo o seu conhecimento, né? Para descobrir tudo que descobriu, né? 48 anos ele morreu novo, né? Bom, o Faraday tem uma passagem dele ótima, porque ele é o primeiro a descobrir a eletricidade, a fazer um dinamozinho, né? Fazer correr uma corrente elétrica, e ele botou em pernas de rã e
um eletrodo em cada e as pernas da rã se mexiam. E aí ele foi mostrar esse experimento para a rainha, né? E a rainha perguntou para ele, mas para que serve isso aí, para mexer perna de sapo? Ele disse, para que serve um neném quando nasce? Ninguém sabe para que serve rainha, mas ele pode vir a ser uma rainha. E com isso ele conquistou a verba, né, que precisava para continuar os estudos dele. Nós só conhecemos a eletricidade graças a esses dois camaradas, o Faraday e o Maxwell, um inglês e um escocês. Entra, então, uma nova entidade em campo. Eles descobrem o campo eletromagnético. Se você tem aqui uma bobina de cobre, níquel e ferro, e passa uma corrente elétrica por ela, você gera um campo eletromagnético em volta dessa bobina. Por isso, os fios são protegidos, os cabos são protegidos você não pode tocar a mão no cabo, porque o que acontece? Se você tivesse só fios nus, em volta do fio nu existe um campo magnético que pode atrair a tua mão. Motores elétricos, fios de eletricidade, tudo que tem circulação de corrente, quando a corrente está circulando, ele cria um campo. É também bastante conhecida aquela brincadeira com um pente de osso que você esfrega na lã do casaco, no cabelo, e levanta pedacinhos de papel. Quem já fez essa brincadeira? Já fizeram aí, Roberta, na aula de ciências? Já fizeram, sim, várias vezes. Eu acho que esses alunos já passaram por esse experimento, sim. Bom, Isso é um campo. Oi? Eu fiz algumas vezes com alguns estudantes. Então, nessa época, É legal o porque até Faraday... tem a do Oi? balão também, né? Não Passa ouvi. o balão na cabeça, balão cheio na cabeça. Ah, sim, sim, É, sim. Tem várias brincadeiras dessa, né? tem um experimento desse lá no Museu de Ciência e Tecnologia lá da PUC, A do PUC Rio é. Grande do Sul, que eles amam quando eles vão no nono ano junto com a gente, eles Os cabelos, adoram né? Sobe os os cabelos cabelos. tudo, né? É isso mesmo. Eu tenho até uma foto minha fazendo esse experimento. É muito legal. Os cabelos voando. Isso. Bom, muito bem. O que aconteceu? Quem atraiu o teu cabelo foi um campo eletromagnético. Então, agora, se descobre aqui com Faraday e com Maxwell que não é só partículas, forças, espaço, tempo. Tem mais uma coisa no universo que se chama campo. Existe o campo magnético. Por exemplo, a Terra, o ímã é o campo magnético. Por que a agulha do ímã vai para lá e para cá? Faça uma experiência, pega uma bússola, como essa que eu tenho aqui, e encostem num fio elétrico para ver como ela endoida. Porque a eletricidade gera campo magnético. E o campo magnético gera eletricidade. É assim que se faz motor elétrico. Como é que se faz motor elétrico? Você coloca ímãs e passa uma corrente, ímãs por cima e ímãs por baixo, presos em varetas. E aqui por dentro. Ímãs por fora e por dentro. Quando você passa a corrente elétrica que cria aquele campo, cria um positivo e um negativo, os ímãs ficam trocando de lugar, positivo e negativo, trocando de lugar, trocando de lugar, trocando de lugar, e começa a girar. E ao girar, gira o eixo do motor. Como é que se gera eletricidade? Eu pego um eixo, passo a água por uma turbina que faz girar esse eixo. Esse eixo está passando no meio de uma bobina dessa aqui, ao eixo magnético, um eixo magnético, ímã, né, de níquel-ferro, girando, resulta num campo elétrico-magnético na bobina. Ou seja, agora a filosofia natural tem mais uma coisa para se preocupar. Espera aí, tem um campo. Não são só partículas, espaço e tempo, eu tenho um campo. Eu tenho o campo eletromagnético, né, nós sabemos cujo comprimento de onda determina, né, a baixa ou alta frequência determina a luz visível, o infravermelho, o raio-x, o raio-gama, tudo isso aqui é resultado do campo eletromagnético. A luz é uma vibração, é um campo. Ótimo. O universo de Newton tinha espaço, tempo e pedacinhos.
Agora, no universo de Faraday e Maxwell, eu tenho espaço, tempo e os pedacinhos são pedacinhos de campo. Além de pedacinhos, eu tenho o campo, onde muitos desses pedacinhos se agitam. Veja como vai não crescendo de dificuldade. Agora, com Faraday e Maxwell, eu volto a ter 4 coisas. Eu tinha reduzido para 3, opa, voltou para 4. Entenderam como está mudando o pensamento humano? Alguma pergunta até aqui? Até agora não tem pergunta, não. Está bem didático ali, que a gente está entendendo bem direitinho. A evolução do pensamento humano, né? Quando eu Eu tiver alguma pergunta, eu mesmo lhe faço. Oi? Quando tiver alguma pergunta no chat, eu lhe digo. Tá bom. Então vejam a evolução do pensamento. Tinha espaço, tempo, partículas. Agora tem espaço, tempo, partículas. Opa, tem o campo também. Não é mais só partículas. Muito bem. Mas que tipo de universo é esse? Mecanicista para espaço, tempo e partículas. E o campo, o que é? O campo organizado, eles perceberam que não, que o campo era variável. Tem lugar que o campo é mais forte, tem lugar que o campo é mais fraco. Com o celular, a gente percebe perfeitamente o campo. Tem lugar que ele pega bem o sinal, a onda entra bem, e tem lugar que o campo de onda entra mal e ele pega mal o sinal. Todo mundo aqui sabe disso. Todos nós sabemos disso. Então, não é mecanicista, tem algumas coisas. O Maxwell, aquele escocese, quem calcula, quem consegue propor as equações que calculam as diferentes intensidades de campo, dependendo da distância e da potência e da frequência. Tem campos que são, por exemplo, numa rede de alta tensão, essas, quando você passar na rua, olha para cima, tem a baixa tensão, que é aqueles 4 fios, e a alta tensão são aqueles 3 de cima, os grandes. Quando ela é de 13,8 kV, que é 13.800 volts, você, num dia chuvoso, se você chegar a 13 centímetros do cabo, ele te gruda. Porque o campo dele dá 10% da potência, mais ou menos 13 centímetros para cada. Então, em volta daquele cabo grande lá em cima, 13 centímetros em volta dele, não pode chegar com a mão, se não tiver encapado, é claro. Se chegar com a mão nua, ele te puxa. E tu ficas. Porque é uma tensão altíssima. Né? Então, o campo, o que ele é? É difícil explicar o campo. Ele é uma manifestação de onda ondulatória, eletromagnética. É uma manifestação muito estranha. Ô, Você não professor, tem como. Oi? aquelas rede de proteção de lugares, cuidado da choque, aquilo ali é também um campo eletromagnético. Chama gaiola de Faraday. Tá? Foi o Faraday quem descobriu. Ela faz com que o campo seja distribuído pela. Se você tiver, por exemplo, dentro de um automóvel, não se preocupe com os raios, porque o teu automóvel forma o que chama gaiola de Faraday. Se qualquer altíssima tensão atingir o teu automóvel, ela escoa pelos lados. Não é a borracha do pneu que te isola, isso é bobagem, não tem nada a ver. É o próprio formato do carro. O melhor lugar para estar numa tempestade é dentro de casa. Porque se você tem ferro na casa, nas colunas, ou um apartamento tem colunas, tem ferro, se tiver para-raio, melhor ainda. Nada vai acontecer, porque o para-raio é uma gaiola de Faraday. Então, o poder das pontas em cima e os cabos descem e vão para a terra. Tá, Pelos 4 lados. E as cercas, aquelas cercas eletrificadas? Mas elas são com baixa tensão. Ah, tá. Aí não Baixíssima tem. tensão. Hã? Aí É não 6 tem. volts, 12 volts. A ideia da cerca eletrificada não é matar, é assustar. Tá certo. Tu não E pode ter uma arma mortal nesse disponível. pensamento do Maxwell, quanto maior a partícula, no caso, quanto maior o astro, maior o campo? Não. Não? A intensidade de campo está relacionada com a frequência. Tá. Isso aqui, ó. Baixa frequência, baixa intensidade. Altíssima frequência, alta intensidade. Raios gama, raio X, ultravioleta, etc, etc. Então, isso aqui está relacionado à potência do campo. Tá? Então, o que eu tenho agora? Eu tinha o de Newton, eu já nem coloco mais o do
Aristóteles, esse está falecido. Tá? Nós já sabíamos que tinha espaço, tempo, partículas, mas agora, espaço, tempo, partículas e campo. Papagaio, o que é esse campo? Até o século XX, não se tinha a menor ideia de que fosse campo. Até que surge esse sujeito ali, o Max Carl Ernst Ludwig Planck, viveu até 47, viveu bastante, é tudo naquela, né? E ele é quem vai inaugurar o tempo do átomo, o tempo do quantum. Ele vai fazer, recomeçar Leucipo e Demócrito. Ele vai reintroduzir, mas tu vê, já no século XX ele vai fazer isso. Do século V antes da era cristã, da era comum, até o século XX, durante 25 séculos, os humanos desprezaram o átomo. Acharam que não tinha importância. Existiam pequenos pedacinhos, mas eram pequenos pedacinhos. Não se tratava dos átomos como nós conhecemos hoje. Ele precisava explicar um fenômeno chamado radiação de corpo negro, que nós já passamos uma aula retrasada para vocês, por isso eu não vou repetir. Mas ele não queria recorrer aos átomos, porque ele, como todos, pensava que era bobagem, átomo. Isso é bobagem. Leucipo e Demócrito estavam errados. E ele utilizou o trabalho de Ludwig Boltzmann, de física e estatística, para tentar explicar a radiação do corpo negro, e ele vai conseguir. Só que ele vai inverter o objetivo dele. Uma nova verdade não triunfa porque convence seus oponentes, mas sim pela morte destes e de uma nova geração se familiarizar com ela. Ou seja, quando ele perguntaram ao Planck como é que existe o progresso da ciência, ele é feito de enterro. A gente enterra o dono da ideia anterior e coloca a nova. Ou seja, só vai vingar a nova ideia quando todos os velhos que defendiam a antiga morrerem, porque daí os novos não vão ter preconceito para que uma ideia seja alterada. Ele mesmo diz isso porque ele mata a sua própria ideia. Né? Claro, isso aqui é uma frase de efeito, mas ele consegue explicar com essa frase por que as coisas vão para frente e não para trás. Né? O Boltzmann, no tratamento da termodinâmica, ou seja, como o calor se transmite, ele utilizou um truque matemático. Ele tratava a energia como ovos, quantidade discreta, um ovo, 2 ovos, 3 ovos, 10 ovos, uma dúzia de ovos, e etc, etc. Em vez de contínuas, como farinha, por exemplo. É 1 quilo de farinha, 1,001, 1,002, eu posso fazer o que eu quiser com farinha, né? Vocês concordam que eu posso pesar de 1 até 0,00001, até chegar nos 2, eu peso uma quantidade enorme de farinha. Mas o Boltzmann, quando quis trabalhar com a física, ele disse, olha, essa história de utilizar aqui para distribuição de calor como se fosse 1,000 calorias, depois 1,002 calorias, isso é bobagem. Vamos utilizar pequenos e discretos tamanhos, e fazia essa porção se aproximar do zero, indicando que a energia podia ser emitida em qualquer quantidade. Mas tratou como se fossem ovos, assim, unidades, em vez de a granel, certo? O Planck percebeu que podia encontrar a resposta para a sua forma ao aplicar o conceito de quantidades discretas, ovos. Chamou de quantum, e era diferente para frequências distintas. E igual a HV, o H é aquele valor ali, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, que dá 4 vezes 1,3, 4,136 vezes 10 a menos 15 eletronvolts por segundo. Não se preocupem com isso. Essa é a unidade básica que separa as frequências. Essa frequência é H vezes essa frequência aqui, que é H vezes essa, que é H vezes essa. Ou seja, eu tenho a relação entre os diferentes campos, entre as diferentes ondas, se dá com aquele númerozinho do Planck. Com esse valorzinho aqui. E igual a HV. V é a frequência e a energia. Então, a energia é dada por essa unidade vezes o tipo da frequência, tantas rotações por minuto, tantos ciclos por segundo e assim por diante. Então, ao descobrir isso,
Ele costurou essa fórmula maravilhosa aí, e ganhou o prêmio Nobel por essa fórmula aí, que, né? Uma coisa, um cinema para mim essa fórmula. É claro, pessoas normais não gostam disso, só os enlouquecidos pela física. Agora vem o retorno do átomo. Um camarada chamado Robert Brown, já no século XIX ainda, ele fez lá um microscópio, um pseudo-microscópio, e colocou lá um fluidozinho para observar, um pouco d'água, e ele percebeu que a água estava toda parada, mas partículazinhas, pequenos pedacinhos, ficavam se mexendo lá dentro, enlouquecidamente dentro do fluido. Ele disse, pô, eu não estou soprando, eu não estou ventilando, não tem vento, não tem nada, eu estou aqui trancado, está parado, não tem ninguém mexendo coisa nenhuma, está tudo quieto. Ele fez a experiência 500 vezes e sempre aparecia aquele negocinho se mexendo dentro do fluido, um pouco d'água. Que diabo é esse? Ele começou a fazer experiências comprimindo, né? Comprimindo aquele fluido, e verificou que quando chegava a menos 273 graus Celsius, que é a menor temperatura possível do freon, cessava o movimento browniano. Nenhuma partícula se mexia dentro do fluido, ficava tudo estacionado. Aí disse, pá, o que está acontecendo aqui? Então, o universo tem duas marcas, a menor e a maior. A maior é a velocidade da luz. Nada se propaga ou nada alcança a velocidade da luz que não seja a própria luz. E o cessa o movimento browniano, a matéria fica inerte a menos 273 graus. Então, entre menos 273 graus, que é o zero absoluto, até 300 mil quilômetros por segundo é que o nosso universo funciona. Entre esses dois limites. Interessante isso, né? Bom, quem que vai resolver a questão? Se não é o nosso amigo Alberto. Porque ele concluiu, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel por esse trabalho, e não pela relatividade. Por esse trabalho, que esse trabalho vai abrir o campo que nós vamos ver agora. Espetacular, né? Vamos costurar Planck com todas essas ideias. Quando tem uma partículazinha dentro daquele pouquinho d'água, um pedacinho de qualquer coisa, as moléculas no meio atingem a partícula com diferentes intensidades, porque as moléculas flutuam, gerando forças diferenciadas. Então, existem moléculas gorduchas, magrinhas, mais delgadas, mais obtusas, vão batendo na partícula com forças diferentes, porque tem massas diferentes. E a partícula sai doidinha, como a gente viu. Quanto menor a molécula, menor o movimento e as forças tendem a equilibrar. Quando resfrio, as moléculas ficam menores, as moléculas ficam petrificadas. Ao fazer isso, o movimento cessa, as forças se equilibram. Aí o Einstein disse, olha, as moléculas são feitas de átomos, e eu consigo calcular as dimensões do átomo em função da intensidade do movimento browniano para uma partícula imersa em diferentes fluidos. Então ele pegou pequenas partículas, sei lá, de papel, sei lá, carbono, não sei o que eles usaram no laboratório. Eles colocaram no fluido de água, colocaram num óleo, colocaram numa água misturada com óleo, colocaram e calcularam as velocidades de deslocamento das partículas, aquele gráfico do eixo XY, que as partículas saem voando, e viam que para diferentes fluidos tinha diferentes velocidades, diferentes deslocamentos. O que ele concluiu com isso? São átomos diferentes que fazem as coisas mudarem a velocidade da partícula. Então, vejam só, a redescoberta do átomo, ela caminha pelo movimento browniano lá, na metade do século XIX, né? A partícula dentro de um fluido, ela enlouquecida. Claro, com um microscópio, para você poder ver isso aqui. A olho nu, você não enxerga nada disso. Não sei se vocês têm microscópio lá, Roberta.
Sim, temos 3 microscópios. Experimente botar óleo num, água no outro, e água misturada com álcool no outro, e jogar uma partículazinha de poeira ali dentro, qualquer coisa assim, para verificar isso. São coisas práticas que podem ser feitas. Oi? Dá para fazer sim. Então, vocês vão ver que, dependendo o que o Einstein percebeu é que, dependendo do fluido, a partícula mexia mais ou menos. Se ela mexia mais, o que significa que as moléculas eram diferentes, eram maiores, eram diferentes entre si. Se ela mexia menos, as moléculas eram muito parelhas, né? E menores. Quanto menores, menor força transmitiam para a partícula. Ou seja, as coisas são descobertas na prática, e isso é interessante. Você que é professora de laboratório, tenta mostrar isso para os alunos, as coisas são descobertas na prática. É como muito, quando eles perguntaram com Einstein como ele classificava o conhecimento que ele abriu, ele disse, 94% de transpiração, 6% de inspiração. O que ele disse que é tudo de trabalho. Se não der trabalho, você não descobre. Então, aqui no movimento browniano, ele descobriu, olha, existem moléculas que são feitas de átomos, que são de materiais diferentes, de agrupamento diferente. Isso o Mendeleev já estava começando a descobrir lá na Rússia, né? Começando a separar átomo de ferro, isso, daquilo, número atômico, essas coisas começaram a acontecer. Né? Mas quem abre o campo é o Albert Einstein, em 1905. Né? Ele também proporciona o conhecimento de que a velocidade da luz é absoluta, que não existe simultaneidade, nós vimos isso, depende, o espaço e o tempo se contraem conforme aumenta a velocidade, ou seja, dependendo do espaço do tempo de cada um, eu tenho um tempo para um e um tempo para outro. Por mais que sejam parecidas as velocidades, os tempos são diferentes, minimamente diferentes, mas diferentes. E ao serem diferentes, não existe simultaneidade. E a velocidade da luz é o máximo. E o mínimo, nós vimos, é ao menos 273 graus centígrados, quando cessa o movimento das moléculas. A realidade do universo de Newton. Espaço, tempo, partículas. Faraday e Maxwell. Espaço, tempo, partículas e campo. Universo de Einstein. Opa, espaço e tempo estão juntos, porque depende da velocidade. Se eu estou numa velocidade alta, o espaço e o tempo é um. Se eu estou numa velocidade baixa, o espaço e o tempo é outro. Eu tenho ainda o átomo e o campo. Então, agora, eu tinha espaço, tempo, partículas. Espaço, tempo, partículas e campo. Agora eu tenho espaço, tempo, átomo e campo. Espaço-tempo acaba virando uma entidade única. Por quê? O tempo e o espaço dependem da velocidade do que o indivíduo se encontra. Se eu estou dentro de um avião, por menor que seja a velocidade comparada com a da luz, mas muito maior do que um camarada que está aqui embaixo no chão, o espaço e o tempo são alterados. Esse experimento foi feito com aquele famoso avião U-2, o U-2, que foi lançado a 20 mil metros de altura, levou um relógio atômico calibrado com um relógio atômico aqui na Terra, e ele chegou a Mach 2, 5 mil quilômetros por hora, e depois de várias voltas que ele deu em torno do Equador da Terra, e o relógio aqui no Equador da Terra, se percebeu uma diferença de tempo entre o relógio que estava no avião e o relógio na Terra, ou seja, o tempo no avião demorou mais para passar. E o tempo aqui na Terra foi mais rápido. Então, o espaço e o tempo dependem da velocidade. Veja, essa foi feita nos anos 60, essa comprovação. É tudo muito novo, tudo muito recente. Né? Estamos agora em 1905, então o espaço-tempo é uma entidade única e o átomo e o campo são duas entidades. Então, não tenho mais 4 entidades no universo. Eu tenho o espaço-tempo, átomo e campo. Aí, o seu Alberto, para complicar, ele disse, o espaço-tempo é distorcido pelo campo gravitacional, ou seja, o campo gravitacional altera o espaço, né? Você tem uma representação, tem que ser em todas as direções e sentidos, e alterar isso, ele provoca o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional distorce o espaço-tempo, faz com que um objeto orbite o outro. Ótimo.
Então, existe um campo que distorce o espaço-tempo. Esse campo gravitacional não só distorce o espaço-tempo, distorce a luz, o fóton, o quantum da luz. O espaço eletromagnético está sujeito ao campo gravitacional. A onda funciona como se fosse uma partícula. Por exemplo, eu tenho aqui o Sol, aqui a Terra, aqui a Lua. A posição real da estrela é essa, mas a aparente da estrela vista a partir da Terra parece que aqui, porque a luz dessa estrela vai ser curvada pelo campo gravitacional do Sol. Então, durante um eclipse, isso foi possível ser visto em Sobral, no Ceará. O que tem agora? Partículas, agora sim, átomos, agora já tomados como átomos, e campos que se movem em outros campos. Eu tenho o campo do espaço-tempo, que se move no campo eletromagnético, que se move no campo do espaço-tempo. As partículas estão sujeitas a todos os campos gravitacionais e eletromagnéticos. Então, os átomos e campos se movem em outros campos. Olha só. Espaço-tempo, partículas. Espaço-tempo, campo e partículas. Juntou espaço-tempo, campo e partículas, mas o espaço-tempo e o campo uma coisa só. Como nós vimos agora. Então, eu tenho campo e átomo. Agora não é mais partículas, são átomos. A partir de 1915, quando Einstein descobre, quando em 1919 o eclipse de Sobral mostra que ele tinha razão, que a gravidade influencia o campo eletromagnético, então eu não tenho mais espaço-tempo, eu tenho um campo que contém os campos do espaço-tempo e os outros campos. E em vez de partículas, simplesmente pedacinhos, eu tenho átomos. A menor e indivisível porção da matéria. 1915. Aí aparece a mecânica quântica, que o próprio Einstein inaugura. Né? São as partículas subatômicas. A mecânica quântica se baseia em 3 princípios: a granularidade, o indeterminismo e a relacionalidade. Então, vamos ver um por vez para ficar bem compreendido. Bom, em 1905, ele comprova aquela história do efeito fotoelétrico, né? Que a radiação eletromagnética consiste em pequenos pacotes, como os quanta de Planck, os fótons, e por isso, quando alteramos o comprimento de onda da luz incidente, mudamos a energia individual de cada pacote, e quando interferimos na intensidade da luz, alteramos a quantidade de pacotes. Então, você tem uma luz ultravioleta forte, eu vou emitir uma energia forte, uma corrente elétrica forte. Você tem uma luz mais branda, menor intensidade, menor frequência, maior comprimento de onda, portanto, eu vou ter uma emissão menor de energia. Mas, se eu aumentar a intensidade dessa aqui, por exemplo, eu emito muito mais pacote. Então, a intensidade da luz emitida está relacionada com a quantidade de pacotes e o comprimento de onda está relacionado com a energia. Ótimo. Com isso, ele abre o campo para esses 3 cidadãos: o Bohr, o Heisenberg e Dirac. O Niels Bohr é quem vai apresentar o modelo do átomo, o átomo de Rutherford, como nós conhecemos, e vai explicar o fóton. O fóton é o seguinte: eu tenho aquelas camadas, né? 1, 2, 3, 4, KLM, né? Do átomo, né? E quando eu consigo, por uma ação externa, fazer com que um átomo seja empurrado para a camada inferior, ao voltar, ele emite um fóton. É assim que acontece dentro das estrelas. Aquele esmagamento dos átomos lá no núcleo da estrela faz com que os elétrons se aproximem. Eles se aproximam e são repelidos um pelo outro, porque tem a mesma carga, né? Ao se repelirem, jogam uma energia excessiva para fora. Essa energia é o fóton, que é a luz. Tá? O Heisenberg propõe o seguinte: o indeterminismo. Ele propõe. Esse aqui propõe a granularidade, esse aqui propõe o indeterminismo. Ou seja, só é possível determinar o elétron interagir com ele. Para eu descobrir que tem elétron, eu tenho que enfiar alguma coisa de energia para descobrir que ele pulou do E1 para o E2, senão eu não sei onde é que ele está. E a energia recebida é E2 menos E1. Essa aqui menos essa. Mas
Se eu não fizer isso, eu não vou ter a menor ideia do elétron. Paul Dirac, quem é matemático que apresenta as equações que resolvem essas questões. E, finalmente, a mecânica quântica consegue, por fim, uma imagem, né, atômica, supertroscópio eletrônico, que mostra que o elétron ele não é um pontinho assim, girando ao redor do núcleo, ele é uma nuvem de probabilidade. Ele é um campo eletromagnético, semelhante a um campo, ou seja, o elétron é detectável apenas como uma probabilidade estatística dentro de um campo. Eu tenho um campo e o elétron está ali dentro. Aonde ele está? Estatisticamente, 30% das vezes ele está aqui, 70% ele está aqui, 20% ele está aqui, 10% ele está aqui, 8% ele está ali, assim por diante. Ou seja, quando eu for medir o elétron, eu tenho que interferir nele para descobrir onde ele está. Eu não consigo descobrir onde ele está sem mexer nele. O que isso significa? Que eles são feitos de outras coisas. Então, por exemplo, o núcleo dos átomos é feito de uma subpartícula chamada quark. Eu tenho o quark up e o quark down. 2 up e 1 down dá o próton, 2 down e 1 up dá o nêutron. E assim por diante. E aqui eu tenho os leptons, que eu tenho os elétrons, muon. Aqui não os nomes, né? Gluon, fóton, bóson de Higgs, que é um moderador, é o escalar, é o que faz as interações. Essas aqui são as subpartículas ou partículas mensageiras que fazem a interação entre um e outro. Aqui eu tenho o elétron, o neutrino, o muon e o neutrino de muon, quer dizer, a partícula real e sua virtual, a sua fantasmagórica emitida nas reações. Isso aqui é muito complicado, mas o que descobriu com essas três descobertas, com essas equações e tudo mais, descobriu que o átomo, o próprio núcleo do átomo, o próprio elétron, o elétron do átomo é um campo. Ele não é uma partícula, ele é um campo, ele é um lepton, chamado elementos praticamente sem massa. Tem massa, só campo. Esse aqui tem massa. A massa atômica é up, down, 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 up. Né? O primeiro princípio da mecânica quântica. Todo mundo sabe o que é um pêndulo, né? A granularidade fundamental da natureza, matéria e luz. Não faz matéria quanto luz. Um pêndulo, eu penduro no teto e vai para lá e para cá, para lá e para cá. Aqui são as maneiras de você calcular o X, o maior afastamento que ele vai ter do centro, onde ele estava repouso. Eu levanto tanto, ele solta, ele vai lá e volta, e esse X se calcula, né? É a amplitude, né? Então, vamos lá que eu vou medir a amplitude de um determinado pêndulo e eu descubro que a amplitude varia entre 5 e 6 centímetros. Como é que eu posso tratar essa variação? Eu posso chegar do 5 ao 6 através de 3 casas decimais, 5001, 5002, até chegar em 6. Ou 4 casas decimais, 501, 01, 01, 02, até 99, passa aqui para 2. Eu posso fazer isso infinitamente. Eu posso nunca chegar no 6, se eu quiser. A mecânica quântica afirma, há um número finito de valores possíveis, não é assim infinitamente. A mecânica quântica diz, não, olha, a amplitude das oscilações de um pêndulo, ela tem um limite. Eu não posso aplicar essa propriedade de dividir um número eternamente. Isso não existe, porque a realidade não permite isso. Então, existe um número finito de estados em que o sistema pode estar. Se existe um número finito, quer dizer, eu tenho um valor, eu chamo isso de granularidade. O universo é feito de grãos. Não existe infinito para qualquer sistema, existem grãos mínimos e máximos. Tá? A constante de Planck, mais uma vez, é a escala elementar da granularidade da natureza. A relação luz visível, infravermelho, micro-onda, rádio, E igual a H lambda, H comprimento de onda. O H, esse número mágico que o Planck descobriu, é quem relaciona tudo na natureza. Ele não é importância absoluta. O terceiro, acho que eu pulei uma. O segundo princípio, indeterminismo. Isso o Feynman, Richard Feynman, que ele morou no Brasil, foi quem descobriu. Ele calculou essas trajetórias.
do movimento browniano, uma trajetória clássica seria isso aqui, uma trajetória ou reta, ou parábola, ou hipérbole, ou curva, ou seção de circunferência. Não. Mas dos elétrons, a trajetória é incerta. Ela pode ser essa, pode ser aquela, depende de onde eu atuar, de onde eu enfiar ali um trocinho, ela vai se comportar de um jeito ou do outro. Então, o mundo microscópico está em perene vibração. As variáveis flutuam. As variáveis do mundo microscópico, elas não são fixas como as variáveis do mundo macroscópico nosso. Elas são totalmente aleatórias, ou seja, ela pode ir para um lado, para o lado, para o outro, para cima, para baixo, ela pode percorrer um caminho, ela pode percorrer outro caminho. Então, é um indeterminismo. Eu não consigo determinar onde está o elétron, porque ele é o campo eletromagnético onde existem os elétrons de um átomo, ele é um campo. Tem uma maior e menor intensidade, dependendo do lugar que ele se encontra. E o terceiro princípio, a relação interativa. Dois eventos são simultâneos relativamente ao estado de movimento dos dois. É aquilo que a gente falou. Eu estou numa velocidade, tu estás noutra. Então, eu tenho tempo e espaço para mim, tu tens o tempo e espaço para ti. Então, não existe eventos simultâneos. São simultâneos para mim ou para ti. Para os dois, não. A mecânica quântica amplia a ideia. Todas as características de um objeto só existem em relação a outro objeto. Quer dizer, essa taça plástica que contém água, comparada com outra taça plástica que contém a mesma água, na mesma quantidade, ela só existe porque tem um outro para comparar. Os átomos que compõem a matéria são feitos de vibrações quânticas e os objetos são resultado da relação entre as flutuações. Lembra da molécula, aquela flutuação das moléculas? Que faz aquela partícula doidar lá dentro? Então, os átomos são feitos dessas vibrações e os objetos são resultado da relação entre as flutuações. Determinadas flutuações dão madeira, determinadas flutuações dão ferro. Resumo. A informação que está no estado de um sistema é finita e limitada pela constante de Planck. Ótimo. O futuro não é determinado unicamente pelo passado. Mesmo as regularidades mais rígidas são apenas estatística, não é mesmo? É tudo campo. Os eventos na natureza são simples interações, acontecem em relação a outro sistema. A natureza existe porque existem relações entre os objetos da natureza. Ótimo. Eu tinha espaço, tempo, campos e partículas. Campos, espaço-tempo, como tudo é campo, virou campo. E com a mecânica quântica, eu tenho o quê? Campos e campos quânticos, porque as partículas são objetos que estão em um campo, em vibração. O que significa isso? Que essa matéria que está distribuída em galáxias, estrelas e outros corpos é constituída por campos quânticos que se manifestam na forma de partículas ou então de ondas. As partículas só aparecem ao interagir e se encontram em uma nuvem de probabilidades, ou seja, tempo e espaço não existem nas partículas fundamentais. Lá dentro do átomo não tem tempo, não tem espaço. As partículas são campos quânticos e a luz também. O espaço é um campo e o tempo nasce das interações e processos desse campo. O mundo é feito de campos quânticos. Pasmem. O mundo é feito de campos quânticos, pois os próprios partículas são campos quânticos, como nós vimos ali no elétron, no bóson de Higgs, etc, etc. Então, a grande progresso, sabe lá o que é isso, ou retrocesso, até eu penso às vezes, do conhecimento do universo hoje é que o universo é feito de campos flutuantes. Nada é fixo, a gente tem uma ilusão da fixação. O mundo é, na verdade, o universo é feito de flutuações. O universo era 13 bilhões de anos no passado, atualmente nós já temos esse conhecimento. Vamos lá, moçada, perguntas. Ou entenderam ou não entenderam? Na verdade, é tudo uma flutuação isso. Eu estou aqui pasma. É? Foi essa última que o senhor botou aí, do que é feito o universo.
Mas entendeste de que é feito? Sim, sim, claro. Feito de flutuações, de vibrações. Essas vibrações interagem aí. E interagem em campos, criam partículas. Exato. E as partículas criam planetas, estrelas, etc, sim, etc, etc. Então, muito bacana. a Esse Einstein simplificação... era danado. Oi? Esse Einstein era danado. Não só ele, né? Se a gente vê o valor do Planck, do Einstein, de todos esses, do Feynman, de todos esses camaradas que tiveram ideias geniais a respeito disso, porque eu sinto muito que não se ensine isso nas escolas. Uhum. Porque não é tão complicado assim. Eu Não. tirei as equações todas dessa palestra, tirei tudo fora, claro. Não ia apresentar a vocês um monte de equação. Mas o interessante é pegar o cerne da ideia. O mundo é feito de flutuações. Não, a gente olha para uma mesa rígida, né? A gente olha para uma coisa dura e não imagina que isso ali dentro são flutuações, né? São coisas extremamente vibratórias, né? Cujo tempo e espaço são próprios. Né? Não, aliás, nem existe tempo e espaço lá dentro do átomo. Né? Uma reunião de átomos cria um campo gravitacional, matéria. Mas o átomo em si não está sujeito ao campo gravitacional. O átomo sozinho, ele não sofre atração gravitacional. Isso é muito interessante. Ou seja, o universo é algo inexplicavelmente interessante. E o que é mais interessante, ele é explicável. Né? É o que o Einstein falava. Dizia assim, ó, o interessante dessa história é que a gente consegue chegar no cerne dela, no fundo da questão, que é esse fato que eu quis mostrar para vocês. O mundo é feito de campos quânticos, é feito de flutuações. Por mais que se queira Mas reduzir isso, é o que se pretende. o legal Diga. é que eles saem do campo das ideias, né? Eles passam para o experimento e para o uso da matemática, né? Sai do campo das ideias, né? Como era no Sim, início. sim. É, Mas, como Einstein dizia, primeiro ele imagina as coisas, depois ele claro, vai atrás. exato. E vai Ele imagina, depois experimentando, vai... vai trabalhando, né? Porque o trabalho diz tudo, né? O É de trabalho para conseguir. procurar alguma coisa que comprove aquilo que ele pensou, né? Exatamente. Muito interessante. Ô, Roberta, querida, eu preciso sair agora, eu tenho que pegar meu carro na oficina. Não há problema. Acho que não teve dúvidas aqui, não, professor. Não tem nenhuma. Não, mesmo já são quase 4 horas também, né? E Faltam aí, 13 minutinhos. para a próxima semana, Para tem semana... isso aí que pode Então, ser. vocês pensem em alguma coisa que queiram que eu faça, que eu falo. Mas me passa isso até sexta-feira, por favor, que é para Era dar isso, tempo de eu preparar. Isso aqui professor, eu só uma preparei, coisinha. em 3 dias eu preparei essa palestra. Claro, é retalho de outras palestras, tem muita coisa que eu tive que acrescentar. Tá? Mas eu queria que vocês escolhessem um tema dentro da astronomia talvez mais simples, tipo assim, como vocês pediram o sistema Terra-Lua, podem pedir, sei lá, as galáxias, buracos negros, as estrelas, o que vocês, né, acharem interessante, peçam. Né? Tem coisas que eu vou dizer que não dá para fazer, por exemplo. Você uma vez me pediu falar sobre as constelações, mas as constelações não tem muito o que falar, só se eu contar a história mitológica de cada uma, porque as constelações nem existem como tal, né? Ainda mais agora, depois dessa nossa conversa de hoje, é tudo flutuação quântica. Não É se preocupe verdade, com as constelações, é tudo flutuação, tá? é verdade. Então, o vírus também é flutuante, tá? Ele também vai embora. Tá, professor, a gente Ok, pensa em gente? alguma coisa e conversa daí, Então tá? tá, mas me passa por WhatsApp até sexta-feira, que é para dar tempo de eu preparar, tá bom? Tá bom. Pode deixar. Um Um abraço. abraço para todos, até.